Pois é, e os desafios para 2021 são grandes. Muitas dúvidas sobre a economia do Brasil, o crescimento deve ser tímido, o desemprego segue alto e a inflação voltou a preocupar. Mas com alguns passos é possível organizar as finanças e passar de maneira mais suave por um ano turbulento. Quem está aqui comigo é o economista Ricardo Coimbra, que pode aí dar umas dicas, né, de como a gente pode agir nesse início de ano. Bom dia, Ricardo, bem-vindo. Bom dia, Natália. Bom dia aos telespectadores da TVC. Esse ano, né, de 2021 vai ser um ano de novos desafios, né? A gente deve iniciar um processo de retomada mais efetivo da atividade econômica, mas, como você falou, as taxas de desemprego ainda num patamar elevado. Então, como você tem uma parcela significativa de pessoas, né, que perderam emprego e pessoas ainda endividadas, nesse momento é um momento de reorganização financeira. As pessoas devem se preocupar bastante em se organizar financeiramente, né, para que, ao virar o ano aí com tributos, IPVA, IPTU, material escolar, matrícula, né? Então, esses são gastos acessórios aí que as pessoas têm no início de ano. Então, as pessoas devem procurar se organizar. Algumas pessoas ainda têm um pouquinho de recurso que receberam aí das parcelas do 13º. É tentar ainda com esse recurso, tentar guardar um pouco, né? Evitar gastos extras aí na virada do ano, visto também que as festividades estão diminuídas, né, em função dos decretos por conta da pandemia. Então, se organizar, se planejar para o início do ano, que vai ser um ano difícil de recuperação da atividade econômica. Estamos precisando aí, o quanto antes, da retomada de mais a economia, mas isso deve principalmente o início, né, e o volume de vacinas que a gente tem de necessidade de receber ao longo de 2021. Qual a perspectiva, Ricardo, dessa retomada demorar muito ou com a virada do ano, já ir aos poucos, né, retomando? A gente teve aí um final de ano que né, foi considerado com alguma retomada aí, né, positiva, mas mesmo assim ainda tímida. O que é que a gente pode esperar, essa perspectiva para 2021? Só no segundo semestre mesmo que as coisas devem andar ou nem isso esperar tanto? Se a gente observar a nível nacional, né, a gente deve esse ano ter uma queda de mais ou menos 4,5%, né? A nível local, o estado do Ceará, o processo de retomada ele foi um sucesso. Imaginava-se antes uma queda muito maior. É provável a gente ter uma queda bem menor do que a economia brasileira, talvez em torno de 3 a 3,5%. E a economia do estado do Ceará e a economia do Brasil é muito voltada para o segmento dos serviços. Então, a vacina ela é extremamente importante para esse processo de retomada. Por quê? Porque para que você possa ter um crescimento da relação comércio e serviço, você precisa efetivamente do contato próximo das pessoas. Então, é por isso a preocupação grande de alguns governadores, né, como o governador do estado do Ceará, de buscar o quanto antes o acesso à vacina para que você possa ter uma recuperação mais efetiva da nossa economia. É interessante observar que mais de 40 países já iniciaram esse processo de vacinação, o que significa dizer que esses países devem ser, provavelmente, os países que devem ter um retorno maior das suas atividades e, como consequência, uma recuperação mais rápida da atividade econômica. Então, é esperar por esse processo da vacina que ele ocorra o quanto antes para que a gente possa ter uma melhoria. Expectativa é de que a gente tenha um crescimento da ordem de 3%, quem sabe até 3,5% para o ano que vem. Isso irá se fortalecer principalmente a partir do segundo semestre do ano de 2021, mas aquilo que impacta de forma significativa ao cidadão, que é o emprego, né, esse deve começar a ter redução, né, mais significativa final do ano de 2021. Por quê? Porque boa parte desses setores de atividade econômica, eles vão retornar ao que eles estavam no período anterior à pandemia. Então, para que você possa ter uma redução significativa, a gente tem que ter um nível de atividade econômica superior ao início da pandemia. Então, é provável que o crescimento econômico do ano que vem, ele apenas recupere o estágio que a gente estava antes da pandemia, o que significa dizer que a gente vai precisar crescer de forma significativa nos anos subsequentes para que a gente recupere
né, a capacidade efetiva de gerar emprego mais daquilo que se perde. Ricardo, você deu a dica aí, né, para tentar não gastar, economizar para poder pagar as contas aí que chegam no começo do ano. A gente pode dar uma dica, então, na questão de investimentos, para quem quer investir, como é que deve ser, também contando, claro, com a pandemia, que isso também interfere bastante nos investimentos de quem vai investir? É interessante também observar, viu, Natália, que a gente tem um grupo de pessoas que estão endividadas, mas a gente também tem um grupo de pessoas que, ao longo do tempo, vem fazendo reservas. E essas pessoas, também nesse momento, em função de uma queda significativa da taxa de juros, aquela taxa básica da nossa economia, fez com que os rendimentos, principalmente também por conta do crescimento da inflação, o rendimento de algumas operações, como a renda fixa, a caderneta de poupança, elas estão menores de rendimento do que a própria inflação. Ou seja, a gente observou ao longo aí das últimas semanas o crescimento principalmente dos preços dos alimentos, né, de forma significativa, e isso vem impactando também, por outro lado, em relação à perspectiva de investimentos. Então, em momentos de recuperação da atividade econômica com taxa de juros baixa, você está tendo nesse momento também um crescimento significativo na renda variável, ou seja, as pessoas estão começando a ter a necessidade de estudar mais o mercado financeiro para a médio e longo prazo, como aconteceu nos outros países mais desenvolvidos, ter uma migração da renda fixa para a renda variável, onde você tem a possibilidade de que, à medida que as empresas crescem, elas geram um retorno para esses investidores. Então, é uma expectativa muito boa. O estado do Ceará, ao longo dos últimos anos, várias empresas já abriram capital, seja no ramo da saúde, seja no ramo alimentício, agora recentemente no segmento de comercialização farmacêutica, no segmento de geração de energia eólica. Então, as empresas estão crescendo, gerando perspectiva de retorno positivo para esses investidores, então tende a ter um crescimento a médio e longo prazo para alavancagem das próprias empresas também, com esses recursos que devem entrar com esses potenciais investidores, o crescimento mais efetivo da renda variável, né, e o fortalecimento das empresas, né, do país como um todo, à medida que aquele acúmulo de recursos vem para o setor produtivo. Obrigada, então, Ricardo, pelas suas dicas. E acho que todo mundo fica aí, né, nesse aguardo aí de 2021, né, que seja realmente um ano bem melhor que 2020. Essa é a grande expectativa, ou seja, a gente passe a ter um ano de retomada e de fortalecimento das atividades econômicas, não só a nível nacional, como a nível estadual, e que a gente vem observando um crescimento bastante interessante ao longo dos últimos ciclos. Obrigada. Um bom dia para o senhor. Bom dia.